Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo Júnior e esse é o canal O Trem da História. E o nosso vídeo de hoje é sobre República Oligárquica, que é o Brasil entre os anos de 1894 a 1930 e se insere aí num contexto um pouco maior da Primeira República ou até para alguns, República Velha. Bom, desde já eu preciso falar que nós vamos falar sobre uma república absolutamente excludente, uma república que poderia ser como uma coisa de todos, tal como a própria origem da palavra, só que, na verdade, será uma coisa de apenas alguns, poucas pessoas, poucos grupinhos ali, as chamadas oligarquias, que vão dominar o Brasil e governá-lo segundo seus interesses particulares. Bom, nesses cerca de 35 anos de história, nós tivemos cerca de 12 presidentes. Agora, você não precisa decorar, gravar o nome desses caras todos, ou exatamente o que aconteceu em cada um desses governos, não. Mas é fundamental que você compreenda os arranjos políticos que vão proporcionar a essas oligarquias permanecerem durante tanto tempo no poder. E é sobre isso que nós vamos falar, então, a partir de agora. Bom, antes de tudo, eu queria te falar que esse vídeo de República Oligárquica ele será dividido em duas partes. A primeira parte, que é essa que você está assistindo agora, nós vamos trabalhar a política, os arranjos políticos que vão possibilitar a essas oligarquias permanecerem durante tanto tempo no poder. Já a segunda parte, nós vamos trabalhar a economia e a sociedade da República Oligárquica. Agora, para a gente poder começar, eu queria que você pensasse, que você imaginasse a maior carroça que você conseguia de fato imaginar. E aí, pensou? Bom, olha só, uma carroça é um meio de transporte rural, é um meio de transporte que transporta em geral gêneros alimentícios e é um meio de transporte considerado pela maioria das pessoas como atrasado, antiquado, e é justamente essas características que nós temos a respeito do Brasil dessa época, porque nós estamos falando de um país essencialmente rural, cuja maioria da população ainda vive nos campos, estamos falando de um país agroexportador que exporta, em geral, gêneros primários, gêneros alimentícios, e nós temos aí como principal produto o café, e é um país considerado pela maioria da população ainda atrasado, antiquado, se comparado com outros países de sua época. Agora, como que essa imensa carroça chamada Brasil funcionava? Quem será que estava dentro dessa carroça e quem será que estava do lado de fora? É sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora, então. Então, sabe aquela imensa carroça que eu pedi para você imaginar? Pois é, eu desenhei ela aqui para você, uma imensa carroça de 3 andares, que possui no topo aqui os estados de São Paulo e Minas Gerais, que eram os 2 estados mais importantes e poderosos do Brasil nessa época. Esses 2 estados vão formar uma aliança política que funcionava da seguinte forma: numa eleição, São Paulo indicava o candidato a presidente da República, Minas Gerais apoiava essa escolha de São Paulo. Nas eleições seguintes, a gente tinha o inverso. Minas Gerais indicava o candidato a presidente da República e era a vez de São Paulo apoiar a indicação dos mineiros. Esses caras eram sempre eleitos. Então havia um revezamento na presidência entre São Paulo e Minas Gerais. Isso ficou conhecido como política do café com leite. Política do café com leite pelo seguinte: São Paulo era o grande exportador de café, que era o nosso principal produto na época. São Paulo era o estado mais rico do Brasil. Minas Gerais era um grande produtor de laticínios. Só que a importância e o prestígio de Minas não estava necessariamente ligada à produção de laticínios, não. Nesse caso, era a seguinte situação: Minas Gerais possuía a maior população do Brasil na época. Logo, era o maior colégio eleitoral e também era o estado que enviava para o Congresso Nacional o maior número de deputados e senadores. Aí veja só, vem São Paulo com muita grana, Minas Gerais com muito voto e muitos congressistas. Esses 2 estados formam uma aliança imbatível que vai fazer sucessivos presidentes aqui durante o período da República Oligárquica. Agora, olha só, nós tivemos 2 momentos em que esses 2 estados estiveram em campos opostos. Primeiro deles, em 1922, quando Minas Gerais levou a melhor sobre São Paulo na eleição de Hermes da Fonseca, que venceu o candidato apoiado pelos paulistas, Rui Barbosa. Já em 1930, foi a vez de São Paulo levar a melhor sobre Minas, com a vitória de Júlio Prestes sobre o gaúcho Getúlio Vargas, que era apoiado pelos mineiros ali naquele momento. Pessoal, seguinte, eu preciso que você tenha em mente que os partidos daquela época eram bem diferentes dos partidos de hoje em dia.
Porque os partidos daquela época, eles tinham uma atuação muito mais regionalizada. Então você tinha, por exemplo, o PRP de São Paulo. Ele pensava muito mais nos interesses da oligarquia paulista e do Estado de São Paulo, quando ele estava na presidência da República, do que no interesse da nação como um todo. A mesma coisa com o PRN de Minas Gerais. E da mesma forma com os outros estados brasileiros. Agora olha só, São Paulo e Minas Gerais vão fazer sucessivos presidentes. Detalhe, com a concordância da maioria dos outros estados brasileiros. E é isso, concordância e apoio da maioria dos outros estados brasileiros. E é isso que nós vamos ver agora com a política dos governadores. Política dos governadores. Aqui se trata de um grande acordão político baseado em uma imensa troca de favores. Tudo começou com um cara chamado Campos Salles, que foi presidente da República durante a época da República Oligárquica. Agora olha só, Campos Salles ele vai perceber que na maioria dos estados brasileiros, essas oligarquias, que eram esses grupos de pessoas poderosas que mandavam, que governavam os estados, estava muito mais preocupada em continuar governando, mandando nos seus estados e fazendo sucessivos sucessores do que eventualmente disputar uma presidência da República. É aí que Campos Salles conseguiu costurar um acordo no qual havia uma cooperação entre o governo federal e essas oligarquias estaduais, de tal forma que o governo federal estaria sempre entregando a essas oligarquias estaduais muita grana e autonomia, para que essas oligarquias estaduais pudessem sempre mandar e desmandar nos seus estados, continuar governando eles como sempre haviam feito. Agora, olha só, era meio que uma carta branca mesmo. Então, se essas oligarquias estaduais precisassem se utilizar da violência para com opositores, o governo federal não iria intervir, não. Ele deixava a coisa acontecer. Se por acaso elas perdessem e entrasse uma outra oligarquia, esse governo federal estaria disposto a se aliar a esse novo grupo que estaria no poder. E funcionava assim, dessa forma. Agora, essas oligarquias estaduais, elas se utilizavam do seu poder e do seu prestígio político para garantir os votos que Minas Gerais e São Paulo precisavam para eleger presidentes da República. E não só isso, essas oligarquias estaduais vão orientar as suas bancadas de deputados federais e senadores a votarem sempre com o governo federal. É tipo assim, o governo federal envia um projeto para o Congresso Nacional, esse projeto ele vai ser analisado pelo grupo de deputados federais e senadores e ele sempre vai ter um parecer favorável, porque os deputados e senadores vão estar orientados a votar de acordo com o governo pelas oligarquias estaduais. Agora, essas oligarquias estaduais, elas não estão nos municípios menores do Brasil, elas possuem o seu prestígio ali a nível estadual, só que nos municípios elas possuem os seus aliados, que eram os chamados coronéis, e eram os coronéis que conseguiam os votos de que todo mundo aqui precisava. Vamos falar deles nesse momento. Coronel, essa figura emblemática da República Oligárquica. Aqui nós não estamos falando de um militar propriamente dito, não. É muito mais um adjetivo que se dava ao sujeito que era um grande fazendeiro, um grande latifundiário e que controlava toda a vida nos municípios, especialmente naquelas cidadezinhas pequenas, em que todo mundo conhece todo mundo. Estão roendo o osso, porque o homem vem mesmo ali. Eu de quem gosta de cobra, cabra frouxo, anda roubando muita freguesia. Mas, João Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Esse cara era muito poderoso nas pequenas cidades. Ele controlava toda a vida no município de tal forma que era com ele a cessão dos cargos públicos. Para você ter uma ideia, ele escolhia desde o professor primária até o delegado de polícia. Ele apadrinhava em cerca de metade da cidade. E todo mundo recorria a esse coronel para uma série de coisas. Então, se o sujeito estava precisando de um emprego, ele recorria ao coronel. Se ele estava precisando de proteção porque tinha alguém ameaçando ele, ele recorria ao coronel. Se ele estava precisando construir uma casa para ele morar com a esposa dele, que ele acabou de casar, ele recorria ao coronel para arrumar o material de construção. E na maioria das vezes, essas pessoas conseguiam esses benefícios aí com o coronel. Agora, quando que essas pessoas pagavam e como pagavam esses favorzinhos aí que o coronel prestava a elas?
Era justamente no momento das eleições. Era quando o eleitor provava a sua lealdade, a sua fidelidade ao coronel, votando nos candidatos que o coronel mandava ele, eleitor, votar. Era o chamado voto de cabresto, era o voto controlado. E esse voto ele era controlado de duas formas. Primeiro, o clientelismo, que era basicamente essa troca de favores entre o coronel e o eleitor, e as intimidações e violência, quando o sujeito ele fazia ali uma oposição, quando ele não queria votar, quando ele não gostava do coronel ou do candidato do coronel. O coronel poderia intimidar esse cara, mandar bater e, em alguns casos, até mandar matar. É o que acontecia. Bom, então vamos colocar esse cabresto aqui no burrinho, que é o povo que está sendo controlado aí pelo coronel. O coronel, ele se assemelha àquele aluno valentão, o popular da escola, que se você faz parte do grupinho dele, você tem uma série de benefícios. Mas se você não faz parte e é visto como inimigo, meu amigo, esse carinha, ele vai tomar seu lanche na hora do recreio, ele vai queimar seu filme com a menina que você está querendo ficar e ele pode te dar umas boas surras, assim como esse personagem aqui, que talvez você conheça. Bom, então era mais vantajoso para as pessoas estar do lado do coronel. E esse coronel, controlando o voto nos municípios, ele conseguia todos os votos de que as oligarquias estaduais e o governo federal precisavam para serem eleitos. E o poder desse coronel, ele variava de acordo com o tamanho do eleitorado que ele conseguia controlar. Eram os chamados currais eleitorais. Agora, olha só, será que em algum momento poderia acontecer de alguém que não fazia parte desse esquemão aqui ser eleito? Será que isso acontecia? Bom, nós vamos conferir isso estudando um pouquinho mais a fundo as eleições no período da República Oligárquica. Agora, olha só para finalizar, se daqui do topo está descendo grana e autonomia para as oligarquias estaduais, das oligarquias estaduais para os coronéis, está acontecendo a mesma coisa. Esses governadores vão entregar grana e autonomia para os coronéis, uma carta branca para eles fazerem o que eles quiserem nos municípios. E em troca, esses coronéis vão conseguir o voto de que todo mundo precisa. Então, olha só, é uma grande carroça que desce grana e autonomia do topo para o centro e do centro para a base e está subindo sempre voto e apoio político. Da base para o centro e do centro para o topo. Então, está sempre subindo voto e apoio político. Agora vamos conferir como que eram de fato as eleições no Brasil da República Oligárquica. As eleições da República Oligárquica, olha só, de cara eu já te falo que eram eleições marcadas por todo tipo de fraude. Para você ter uma ideia, tinha gente que já morreu, que votava, tinha cédulas adulteradas, havia também assinaturas falsificadas, todo tipo de maracutaia, porque nessa época não havia justiça eleitoral. As mesas eleitorais eram controladas por pessoas a mando do coronel. E aí eram sempre os mesmos que eram eleitos. Só que olha só, nas cidades, nos grandes centros urbanos, onde o poder dos coronéis era geralmente mais limitado, poderia acontecer de pessoas indesejadas por essa turma aqui serem eleitas. É aí que entrava em cena a Comissão Verificadora de Poderes. A Comissão Verificadora de Poderes foi um órgão criado para verificar a lisura, a honestidade do pleito eleitoral. Acontecia mais ou menos da seguinte forma: eu sou candidato a deputado federal, fui eleito, eu recebia um diploma para eu entrar em exercício. Só que esse diploma tinha que ser validado por essa Comissão Verificadora de Poderes. Até aí tudo bem. Só que o presidente da Comissão Verificadora de Poderes era o presidente da Câmara dos Deputados do Congresso anterior. E esse cara estava perfeitamente alinhado com esse esquema aqui. E era justamente ele que nomeava todas as outras pessoas
para integrar essa comissão. E aí, quando eu era um indesejado por essa turma, o meu diploma não era invalidado, não era validado. Eu sofria a chamada degola e não conseguia entrar em exercício para o meu cargo. Então, eram sempre os mesmos que eram eleitos aqui. Era dessa forma que funcionavam as eleições na República Oligárquica. Bom, esse foi o vídeo parte 1 de República Oligárquica. E eu espero que você tenha compreendido que o Brasil dessa época era dominado pelas chamadas oligarquias, que eram grupos de pessoas poderosas que vão ditar os rumos do Brasil segundo seus interesses particulares. E que o povo, esse povo, ele é representado por esse burrinho aqui. Era um povo que era marginalizado, que trabalhava de sol a sol e de chuva a chuva, e que sofria com os arbítrios e com a violência perpetrada por esses poderosos, as chamadas oligarquias. Então, esse povo aqui, ele vai se revoltar em várias oportunidades. E é sobre essas revoltas e outras coisas que você vai poder conferir no vídeo 2 de República Oligárquica, em que nós vamos trabalhar a economia e a sociedade durante esse período. Agora, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter acompanhado esse vídeo até o final. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e participa com a gente aqui nos comentários. Esse foi não só o primeiro vídeo de República Oligárquica, como foi também o primeiro vídeo do nosso canal, O Trem da História. Então, a participação de você é muito importante para que a gente possa estar continuando aí com o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.